capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Brincadeiras à parte, eu incentivo muito a você estar conosco. Vai ser uma alegria muito grande, a gente passeia. Muito legal. Até a irmã falou assim, nossa, pastor nem parece pastor. Eu falei, que isso, irmã? Tá falando que eu estou desviado? Não, mas eu sou um cara alegre, irmãos. Eu sou um cara alegre. Eu vou até confessar para vocês, eu sou uma pessoa muito sarrista. Então eu luto para não ser sarrista. É um defeito que eu tenho. Eu sou muito sarrista mesmo. Imagina, pastor, não parece, mas sou. Então eu luto para não ser, né? Porque tem irmão que fica chateado com a gente. Mas eu não quero deixar ninguém chateado. Então, ficar no espírito, pregar a palavra, né? Mas a gente é um pouquinho sarrista, irmão. A gente gosta de dar umas risadas aí. Boa. Mas deixa para lá. 1 Samuel, capítulo 9, verso número 1. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, ela é muito simples. Eu encontrei ela nesse texto aqui e ela está falando comigo a semana inteira. Então, a palavra que Deus quer falar conosco essa manhã, ela está aqui dentro desse texto. Vamos conhecer um pouquinho a história de Saul, o começo de Saul, Então, vamos ler, depois eu falo aqui o que eu quero falar. 1 Samuel 9:1, a palavra fala, eu leio na versão NBV, e ela diz assim: Quis era um homem rico e de grande influência da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era ele o mais alto do que qualquer outro daquele povo. Um dia, as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam. E ele disse a Saul: leve com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles andaram por toda a região das montanhas de Efraim e pela região de Salisa, mas não as acharam. Depois foram à região de Saalim, percorreram toda a terra de Benjamim e não encontraram os animais em parte alguma. Finalmente, depois de procurar na terra de Zuf, Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. A estas horas, meu pai já deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Porém o servo respondeu: acabo de pensar numa coisa. Nesta cidade mora um homem de Deus. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que procuramos. Mas a gente não tem nada com que pagar esse homem, respondeu Saul. Até o nosso alimento se acabou e não temos nenhum presente para dar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Bem, disse o servo, tenho aqui 3 gramas de prata. Pelo menos podemos oferecer esse dinheiro a ele e ver se ele nos mostra o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar Deus, dizia: vamos ao vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. Saul concordou: tá bem, vamos. E assim foram para a casa onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina em direção à cidade, viram algumas jovens que estavam saindo para tirar água. Então perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Sim, responderam as jovens. Continuem por essa estrada. Ele mora logo depois da entrada da cidade. Ele acaba de voltar de uma viagem para tomar parte num sacrifício público no alto da montanha. Por isso, se apressem para encontrá-lo, antes que ele suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá enquanto o vidente não chegar e abençoar o alimento. Vão agora e vocês o encontrarão. E assim, eles foram para a cidade e quando entravam pela porta, viram Samuel, que saía na direção deles e se dirigia para o lugar de culto. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor.
Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: esse é o homem de quem lhe falei, ele governará meu povo. Nesse instante, Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: pode me dizer, por favor, onde é a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba até o lugar de culto adiante de mim e comeremos juntos. Pela manhã eu lhe direi o que você deseja saber e indicarei o caminho a seguir. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, fala conosco, ministra ao nosso coração. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor tem uma palavra a esta igreja dentro desse texto, e o Senhor vai falar aos nossos corações aqui, vai nos trazer uma direção. Ó Pai, ministra sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu falei aos irmãos, obrigado pela água de coco. Como eu falei aos irmãos, Saul aqui, ao contrário do que muitos pensam, né, quando a gente vê que o Senhor passa, a vida de Saul passa um pouquinho, e ele está liderando, e ele faz algumas coisas que não é legal, e Deus vira para ele e fala assim: olha, eu já levantei alguém que é melhor que você, né? E Deus promete ao povo Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então, quando a gente lê e se concentra nesses textos, a gente tem a impressão de que Saul não foi um homem escolhido por Deus. Fala, escolhido foi Davi. Saul, sei lá, Deus estava com raiva do povo, porque o povo quis o povo queria um rei, e não era para ter um rei, o povo quis ser como todo mundo, Deus deu qualquer homem para liderar o povo, e esse homem foi Saul. E depois Deus aperfeiçoou o negócio, Deus Davi. Não é verdade, irmãos. Deus não faz nada torto, Deus não faz nada pela metade. Nós vemos aqui o começo da vida de Saul. Saul é filho de Quis, né, um homem conceituado na tribo de Benjamim, né, um homem abençoado. E nós vemos aqui algumas características da vida de Saul que são importantes a gente parar e pensar, né? Você vê primeiro, por exemplo, Saul é um homem dedicado à sua família. Saul é um garoto, é um rapaz, né, dedicado à sua família. É um homem que tem compromisso com a sua família. Quando as jumentas do seu pai se perdeu, ele prontamente, né, o pai dele falou: ó, você vai se encontrar com as jumentas, e ficam nervosos aí, piora. Fica tranquilo, não tem problema. Então você vê prontamente, ele já obedece o que o pai dele está falando, pega um servo e eles vão, né, em busca da jumenta, né, das jumentas do seu pai. Então você vê, ao contrário do que muitos pensam, Saul é um desviado e tal. Calma, ainda não. Mas infelizmente no meio do caminho, o coração dele encontrou algumas coisas, e ele se encontrou um coração onde se perdeu na caminhada. Mas você vê o começo da vida de Saul, é um rapaz dedicado com as coisas da sua família. É um rapaz que tem cuidado com as coisas da sua família. Você vê também no texto que Saul é um rapaz preocupado com a sua família. Ele falou, ó, chegou uma hora, eles já estavam já alguns dias procurando as jumentas, e ele falou assim para o seu servo: é melhor a gente voltar, né? Eu estou sem sinal no meu celular aqui. É melhor a gente voltar, porque o meu pai já deve estar mais preocupado com a gente do que com as jumentas. Faz muitos dias que a gente está longe de casa e tal. Foi aí que o servo dele teve uma ideia: vamos consultar o homem de Deus, tá? Na época era chamado de vidente, mas hoje você não consulte vidente, tá? Porque era como era chamado os profetas. As pessoas, elas não tinham intimidade com Deus, irmãos. Então elas consultavam a Deus. As pessoas que tinham temor a Deus, elas iam até um profeta de Deus, e o profeta de Deus consultava ao Senhor por elas, e elas então tinham uma palavra de Deus e uma direção sobre as suas vidas. Hoje, o profeta ainda existe? Existe, né? O pastor, ele pode ocupar a função de profeta? Pode. Só que nós temos que entender
que o ofício de profeta, né, a unção profética, ela está também sobre a igreja. E o Espírito Santo hoje habita no coração de cada crente. Então Deus continua usando sim os seus profetas para trazer uma direção à igreja. Mas existem coisas que o Senhor quer falar ao seu coração, na sua intimidade, na busca com o Espírito Santo. Então temos que entender que tudo tem o seu lugar, mas nessa época não. Nessa época uma direção era uma direção que tinha que ser buscado por meio do vidente, o profeta de Deus. Então nós vemos uma outra característica do coração de Saul, que é um coração temente a Deus e generoso. Porque quando o servo dele falou assim, ó, vamos perto daqui, tem um homem de Deus. Ele falou assim, mas eu vou chegar lá sem nada para oferecer? Irmãos, não que o profeta fosse alguém usurpador, como dizem aí por aí, um tomador de grana, né? Palavra feia, né? Mas o profeta não é um tomador de grana, mas as pessoas tinham como costume e temor a Deus, ao chegar para consultar o Senhor, oferecer a Deus um sacrifício, oferecer ao Senhor uma oferta. E parte dessa oferta que era oferecida a Deus era destinada ao sacerdote, era destinada ao profeta, né? Para o sustento dele, para o bem-estar dele e seguir o ministério. Então você vê no Saul o temor a Deus, né? E o coração generoso, falar, mas a gente vai até o profeta, a gente não tem mais nada para oferecer, a gente só tem talvez aqui um pouco de comida, até a nossa comida já está acabando. Então você vê o coração de Saul temente ao Senhor e preocupado em oferecer algo a Deus, em apresentar-se diante de Deus como oferta, em apresentar-se diante do profeta, né? E você vê no coração de Saul também um coração que crê e tem o temor a Deus, porque quando o servo dele falou assim, vamos consultar o homem de Deus, que ele vai trazer, se ele fosse outro, falasse, que homem de Deus, coisa nenhuma, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Mas, irmãos, dentro de todas essas coisas, qual a palavra que eu quero trazer ao teu coração? O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, e esse texto tem para nós aqui nessa manhã, ele tem uma direção só, né? É que, através da perda das jumentas do seu pai, foi que Saul se encontrou com o propósito de Deus na vida dele. Foi por meio da perda da jumenta que Saul se encontrou com o propósito de Deus. Porque ele saiu para buscar jumentas. E no meio do caminho, ele se encontra com o profeta. E Deus já tinha falado para o profeta, olha, amanhã vai chegar um rapaz de Benjamim aqui. E ele será o novo, ele vai ser o rei, ele vai ser aquele que vai governar Israel. Você vai ungir ele, rei sobre o meu povo. Sabe, irmãos, o que o Senhor falou no meu coração é muito simples. Que muitas vezes na vida, a gente acaba sofrendo perdas. Ele perdeu a jumenta. A jumenta era importante, as jumentas eram importantes para a sua família. Eram importantes, né, no trabalho de casa, dos negócios do seu pai. Mas, irmãos, muitas vezes, isso acontece com a gente. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente acaba tendo perdas. A gente acaba sofrendo perdas. Só que essas perdas, elas acabam nos levando, sem a gente perceber, mas por um cuidado e amor de Deus, nos levando ao propósito de Deus. Por exemplo, grande parte de nós, irmãos, não vem à igreja por amor. Grande parte de nós, por amor nosso, sempre, o amor de Deus sempre está. Mas grande parte nossa não vem à igreja porque fala, eu acordei hoje, nossa, que vontade de ir naquela igreja evangélica. Está tudo bem com a minha vida, está tudo certo. Eu vou só para agradecer, porque a partir de hoje eu vou ser um servo de Deus. A partir de hoje eu vou ser uma serva do Senhor. Porque eu tenho uma vida tão boa, eu tenho uma vida tão abençoada, que a partir de hoje eu quero ser
ter uma vida de gratidão e louvor a Deus. E eu ouvi falar que ali na igreja evangélica eu vou servir a Deus, eu vou honrar Ele. Então, a partir de hoje eu vou começar eu vou ser um evangélico. Eu vou começar a ir à igreja, adorar a Deus, porque eu quero louvar a Deus por tudo que tem sido bom na minha vida. Pode até ocorrer pessoas que vivam assim, estejam assim. Mas a grande parte de nós só chegou aqui dentro por causa de uma perda. A grande parte de nós só conheceu a Jesus por causa de uma perda. A grande parte de nós só retornamos ao caminho do Senhor porque aconteceu ou está acontecendo uma perda. Mas eu quero dizer a você que é por meio dessa perda que você passou ou está passando na sua vida, é que você vai se encontrar e está se encontrando com o propósito de Deus para você. Eu quero dizer para você que talvez se não fosse a situação que você se encontrava ou se encontra, você não daria ouvidos ao que o Espírito Santo tem a dizer e a fazer na sua vida. Então, queridos, as perdas da nossa vida, ela geralmente nos levam ao propósito. Olha Saul. Tinha perdido as jumentas do seu pai. Foi encontrado, daqui a pouco Deus tinha falado com o profeta. Olha, esse rapaz vai aparecer, ele é o novo rei de Israel. E ali ele foi, como assim? Né? Eu sou insignificante, eu sou uma pessoa, imagina, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente mais sábia do que eu, tem muita gente que pode fazer isso melhor do que eu, mas Deus escolheu a Saul, irmãos. Deus levantou a Saul para o propósito. E eu quero dizer a você que o Senhor, Ele quer se revelar a você em meio às perdas da sua vida, em meio às situações difíceis na sua vida. É nessa hora, provavelmente, que o propósito de Deus vai se revelar a você. São nessas horas, provavelmente, que o Senhor vai falar ao teu coração coisas específicas. E você precisa ficar atento ao que Deus está falando e quer falar. Porque Ele quer levantar a sua família. Deus tinha um propósito na vida de Saul. E Deus tem um propósito na sua vida também. Deus tem um propósito na sua família também. Deus tem um propósito no seu coração também. Eu quero convidar você nessa manhã a enxergar as perdas da sua vida numa visão diferente, numa perspectiva diferente. Porque muitas vezes as perdas que nós estamos passando, elas acabam preparando melhor o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Elas acabam melhorando a nossa sensibilidade para com aquilo que Deus quer falar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos numa agenda lotada, no automático da vida, indo, trabalhando, fazendo, como a gente sempre diz, estamos na correria. Estamos aí na correria, sempre na correria, sempre na correria. E no meio dessa correria, Deus permite as perdas das jumentas. E a perda das jumentas na nossa vida nos obriga, ou nos força, ou nos direciona a parar o que a gente está fazendo para ir em busca das jumentas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A nossa vida para, a nossa agenda muda, as prioridades mudam, aquilo que era tão importante vai ter que ficar para depois. Mas eu quero dizer para você, em meio a tudo isso, o nosso Deus não perdeu o controle. Ele continua soberano, Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. Deus permitiu a perda da jumenta do pai de Saul, para que Saul pudesse sair à procura, e para que Saul pudesse se encontrar com o propósito de Deus para a vida dele, para que Saul estivesse preparado para ouvir aquilo que o Senhor tinha para ele, tinha para o seu futuro, e tinha para o futuro da sua família e da sua nação.
Então eu quero afirmar para você com toda certeza que as jumentas que você perdeu, tem perdido, Deus permitiu para te trazer hoje aqui de manhã, para trazer hoje você essa igreja, e você entender que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus ele quer falar ao teu coração, que o Senhor quer ministrar a sua alma, que o Senhor tem algo que você ainda não talvez sabe, não imagina, mas a tua vida está no controle das mãos de Deus. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E você vê que Samuel vira para Saul e fala: ó, nós vamos ao lugar de culto, a gente vai comer juntos, e amanhã eu vou conversar com você acerca daquilo que você precisa saber. Quanto às jumentas do seu pai, fique despreocupado, porque elas já foram encontradas. Irmãos, quem foi que fez perder a jumenta? Foi Deus. Deus queria ocasionar um encontro com Saul. Deus queria ocasionar um tempo com Saul. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que aquilo que ainda não foi encontrado pode ser que se encontre, mas está nas mãos de Deus. Deus, o foco daquela saída, o foco daquela partida de Saul para buscar as jumentas não eram as jumentas, eram o propósito de Deus. Era o propósito do Senhor para a vida dele. E você está dando muita ênfase muitas vezes ao problema, à enfermidade, à situação, à falta de dinheiro, a tudo aquilo que é como se fosse as jumentas para você. Só que o Senhor está falando conosco que o foco não são as jumentas, Ele cuida das jumentas. Ele traz de volta as jumentas. Mas em meio a essa situação, Ele quer revelar o propósito de Deus. Em meio a essa situação, Ele quer ter um tempo com você, Ele quer falar com você. Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer convidar que você sente a mesa do profeta, a mesa do Senhor, e coma daquilo que tem na mesa do profeta. Você vê que Saul, ele chega e ele fala assim: puxa vida, como que a gente vai se apresentar para o profeta? A gente mal tem o que comer, que dirá oferecer. Aí o profeta chega para ele e fala: hoje você vai sentar à minha mesa no local de culto e nós vamos comer juntos. Você entende o que Deus está querendo falar a Saul? Camarada que estava sem o que comer, com medo do que apresentar ao profeta, do medo do que apresentar a Deus. E ele chega lá e o profeta, Deus usa a boca do profeta e fala: não, você vai sentar à minha mesa. Você que vai comer da comida que eu tenho para te oferecer. Você vai se alimentar da comida que eu tenho para dar para você. Porque enquanto você se alimenta, preste atenção no que Deus está falando conosco. Enquanto você se alimenta da comida que eu ponho à mesa e tenho para te oferecer, eu posso ministrar ao teu coração quanto aos propósitos que eu tenho na sua vida. Eu posso falar ao teu coração enquanto aos propósitos que eu tenho na sua vida. Eu quero ministrar ao teu coração acerca do teu futuro, acerca daquilo que Deus tem para você nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, na sua história, na história da sua família. E foi assim, irmãos, a partir da perda das jumentas, a história de Saul nunca mais foi a mesma. E isso acontece conosco. Existem coisas que você não está nem percebendo, talvez. Existem coisas na sua vida que você nunca queria perder. Mas se você não tivesse perdido, você nunca ia se transformar na pessoa que o Espírito Santo está te transformando. Você nunca daria lugar, você nunca daria espaço ao Espírito Santo formar em você aquilo que Ele está formando, aquilo que Ele está trabalhando. Você talvez não daria espaço a que o Espírito Santo curasse áreas da sua vida que Ele está curando, em meio à perda dessas jumentinhas aí. Em meio a essa situação que você fugiu do seu controle, você sai de bom grado para buscar, para tentar melhorar, para tentar ver, para perder o menos possível. E aí, Deus te encontrou no meio do caminho. E aí o propósito te encontra no meio do caminho. Falando para você: olha, fica tranquilo quanto às jumentas. Deus é Deus que cuida da jumenta. Irmão, se Deus cuida de jumenta, Deus não vai cuidar da tua vida?
Se Deus se preocupa com jumentas, Deus não vai se preocupar com a tua casa, Deus não vai se preocupar com a sua família, Deus não vai se preocupar com seus filhos, Deus não vai se preocupar em trazer o sustento para a tua casa. Então preste atenção, o foco do Senhor não são as jumentas. O foco do coração de Saul eram as jumentas, mas o foco do coração de Deus, aquilo que Deus tinha tratado a Saul por meio do profeta, não eram as jumentas, era o coração de Saul, era a alma de Saul, era aquilo que Deus tinha a revelar ao coração de Saul, meu irmão. E depois dessa perda das jumentas, Saul então entrou no propósito de Deus. Saul então se encontrou com o propósito de Deus. E eu quero dizer a você que se isso não foi completado na sua vida, mas já começou. Porque você chegou aqui por causa de algumas perdas. Por causa de algumas jumentas se perderam. E de repente você estava perdido andando. O que você está fazendo? Rapaz, estou procurando minha jumenta, que luta. A jumenta, eu preciso das minhas jumentas. Ô jumenta, ô jumenta, ô jumenta, ô jumenta. E alguém falou assim, vamos lá na igreja lá. Vamos num culto essa semana. Vamos cultuar ao Senhor essa semana. Vamos voltar a buscar a Deus. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco ali naquela igreja. Vamos ver o que o Senhor quer ministrar. Vamos dar uma oportunidade para o Espírito Santo falar conosco. E você entrou aqui, sei lá, há um mês, há 2 meses, há 1 ano, não sei quanto tempo, há algumas semanas, alguns cultos atrás. Você entrou nesse lugar. Você veio. Fala, mas eu fico com vergonha. Eu vou entrar na igreja. O pessoal pede oferta na igreja. Eu não tenho dinheiro para dar oferta. Tenho dinheiro para dar oferta. Vamos pedir oferta. Igreja evangélica, eles pedem oferta. Eu não tenho. Pastor, eu venho a pé porque eu não tenho. Vergonha. Queria participar. Aí você que estava preocupado em oferecer. Deus fala, senta. Hoje convém você comer a minha mesa. E você está comendo desse banquete espiritual que é a palavra do Senhor. Para que o Senhor possa falar a tua alma e falar, eu tenho um propósito na tua vida. E Deus começar a ministrar no teu coração, Deus começar a curar as tuas emoções, Deus começar a equipar você para o ministério, como Ele começou a equipar o Saul. Como Deus começou a falar com Saul, como Deus começou a ministrar o coração de Saul. E Deus começou aqui a ministrar o teu coração, a fortalecer o teu coração, a curar o teu coração, a restaurar o teu coração. E quando você vai ver, você está para a glória de Deus, envolvido na casa de Deus, envolvido no crescimento espiritual, envolvido em querer mais o Senhor, envolvido em aprender mais de Deus e as jumentas. O Senhor está cuidando das jumentas. O Senhor está cuidando da sua vida, o Senhor vai cuidar da sua vida, o Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar da sua família, o Senhor vai suprir, porque a Bíblia fala assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele é Deus que cuida de todas as coisas. Ele é Deus que cuidou das jumentas do pai de Saul. Ele é Deus que vai cuidar da sua vida, da sua família. Ele vai cuidar, Ele vai ordenar a sua vida financeira. Ele vai abençoar sua família. Creia no que Deus pode fazer. Daqui em diante, Saul começou a buscar a Deus. Daqui em diante, Saul começou a olhar diferente. O seu coração não mudou. O seu coração continuou simples. O seu coração continuou agradável a Deus, ele continuou a buscar ao Senhor, ele continuou a adorar a Deus. Eu sei que quando fala da história de Saul, a gente lembra do seu final, que o coração desviou, ele começou a olhar outras coisas, o coração dele já não era o mesmo. Mas eu quero falar para você acerca do começo do coração de Saul. Saul não foi alguém que Deus entregou para o reino para machucar e ferir Israel, porque ele estava magoado. Já tem gente que prega isso. Deus estava magoado com Israel, porque Israel pediu um rei e deu um rei como Saul. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não fez isso. Saul foi um homem escolhido por Deus, sim. Saul foi um homem levantado por Deus, sim. Saul foi alguém que Deus escolheu, sim. Saul foi alguém que o Senhor levantou, sim, para ser um instrumento poderoso. É uma pena que na caminhada o coração dele desviou. Mas isso fica um alerta para o nosso coração.
Porque Deus fala aqui, ó, no verso 16: eu vou enviar um homem da terra de Benjamim para você. Você vai derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor. Olha só, irmãos. Deus, então, tira alguém que está perdido, sente-se perdido quanto às situações, e levanta ele para ser um líder, para livrar as pessoas do sofrimento. Eu quero dizer para você, Deus quer fazer isso com você e através de você. Você chegou aqui na igreja, machucado, endividado, perdido emocionalmente, sem direção. Pastor, eu não perdi só as jumentas, eu perdi a jumento, o cabrito. Eu perdi foi tudo, o curral inteiro, pastor. Eu perdi foi tudo. Mas Deus permitiu você se encontrar onde você se encontra, para falar com você, para ministrar o teu coração. Foi uma surpresa para Saul, como pode muitas vezes ser uma surpresa para você, mas foi ali, na perda das jumentas, que Deus se revelou a Saul e falou: olha, eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo e eu estou levantando você. E muitas vezes é difícil a gente entender isso, que a gente fala: nossa, quantas pessoas sofrendo, quanta gente sofrendo, e Deus muitas vezes em meio a isso está falando assim: muita gente sofrendo, como eu poderia estar te usando para abençoar essas pessoas que estão sofrendo? Não todo mundo, mas alguns. Como você poderia ser um instrumento, pregar a minha palavra, ensinar a minha palavra a estes que estão sofrendo? Como eu poderia estar te usando para ser uma bênção, para o fluir do Espírito Santo tocar a vida dessas pessoas que estão sofrendo? Como ele fez com Saul, irmãos. Deus levantou o Saul para ele agora ser o líder e poder livrar o povo da opressão dos filisteus, dar vitória ao povo quanto aos filisteus, que oprimiam, que machucavam, que roubavam Israel, destruíam Israel. Deus levantou Saul, um homem que se achava o menor de todos, o mais incapaz de todos, mas Deus olhou para ele e viu um coração onde Deus poderia se revelar. E no meio da sua perda, e no meio da sua situação complicada, o seu pai depositou a responsabilidade no coração dele e falou: você vai achar minhas jumentas. E ele saiu de casa com aquela responsabilidade, saiu de casa com aquele peso, e já estava preocupado que a jumenta está perdida, e agora a gente vai se perder também, vai ser mais sofrimento para o meu pai, porque agora ele vai ficar mais preocupado com a gente que com a jumenta. E de repente ele se encontra com o propósito de Deus. E de repente nessa caminhada, o Espírito Santo se revela para ele, fala: cara, eu permiti tudo isso, porque eu quero trazer você aqui, e eu quero dizer para você que eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te usar, eu quero te capacitar, eu quero te levantar, eu quero sarar as suas feridas, eu quero levantar você para que você possa ser um instrumento de Deus para curar outros, instrumento de Deus para fortalecer outros, instrumento de Deus para abençoar outros, instrumento de Deus para fazer coisas poderosas no Senhor, na vida de muitos. Irmãos, isso tem a ver tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver com você. Isso tem tudo a ver com a nossa história. Você perdeu as jumentas no caminho, mas o Senhor hoje te encontrou. O Senhor hoje está falando conosco. O Senhor hoje derrama o seu óleo sobre a nossa cabeça. O Senhor nos capacita a viver um tempo novo. Saul começou a viver em Deus um tempo novo, e foi um grande instrumento de Deus para abençoar. E você você já é em Cristo Jesus um poderoso instrumento de Deus nas mãos do Senhor para abençoar. Creia nisso. Creia nisso. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar junto contigo em nome